Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo sábado eu estarei trazendo aqui no YouTube um pequeno vídeo de introdução à psicologia, dando continuidade à nossa série. Esse é o nosso terceiro vídeo e hoje estaremos falando do funcionalismo, a partir de William James. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, e é muito importante que você ative o sininho para você poder continuar acompanhando essa série e os vídeos novos que surgirão no canal. Nós estamos considerando as primeiras abordagens que surgiram com a psicologia. Hoje estaremos falando do funcionalismo. O funcionalismo foi uma teoria defendida pelo norte-americano William James, que viveu de 1842 a 1910. William James compreendia os fenômenos psicológicos a partir de sua funcionalidade, ao invés de determinar propriedades psicológicas. Nesse sentido, os fenômenos psicológicos eram compreendidos como processos ou operações mentais que tinham como funcionalidade adaptativa do sujeito em relação ao seu meio. Vamos entender um pouco melhor sobre essa questão. William James ele entendia que se a gente quer estudar a questão psicológica, não adianta a gente querer simplesmente, vamos estudar os elementos da mente, as estruturas mentais. Nós precisamos entender a função daquele processo. Vamos supor que eu vejo uma pessoa indo comer na padaria, né? Ela acorda de manhã, veste sua roupa, sai da sua casa, caminha pela rua e vai comer. Talvez, por exemplo, um psicólogo que está preocupado com os elementos, ele ia tentar repartir todos esses comportamentos em partes, né? Então, assim, a primeira coisa que ele fez, ele levantou da cama. Então, a gente tem um primeiro elemento desse comportamento. Segundo, ele vestiu uma roupa. Nós temos o segundo elemento. Então, seria uma tentativa de entender a estrutura desse comportamento. O funcionalismo, ao invés disso, ele não está preocupado com a estrutura do comportamento, com os elementos do comportamento, mas qual é a função adaptativa desse comportamento no ambiente. Ora, pois, se uma pessoa se levantou da cama e foi para a padaria comer, é porque é alimentar-se. A gente tem que perguntar por que essa pessoa se alimenta. Qual que é a função adaptativa dessa alimentação? A gente sabe que a função adaptativa da alimentação é a sobrevivência. Então nós podemos entender que, em grande parte, o comportamento desse indivíduo de ir se alimentar na padaria está relacionado com uma função adaptativa do animal humano, que é se adaptar ao ambiente, que é conseguir sobreviver naquele ambiente. Então a gente tem uma funcionalidade adaptativa. Nós precisamos pensar nas funcionalidades adaptativas dos processos e funções mentais. Qual que é a funcionalidade adaptativa de um determinado comportamento? William James, como eu disse para vocês, ele foi um psicólogo norte-americano. E ele vai ser o principal representante desse funcionalismo. E aí a gente precisa entender alguns pontos do funcionalismo. Alguns pontos eu vou citar brevemente. Primeiro, o funcionalismo, né, como eu disse, ele se opõe à busca dos elementos da consciência. Ele não está preocupado com os elementos, ele está preocupado com a funcionalidade. Segundo, os funcionalistas acreditam que a mente tem a função de nos ajudar na adaptação ao meio ambiente. Então, qual que é a função do funcionalista? O que ele pretende? Ele quer entender a função da mente. Como que essa mente nos ajuda a nos adaptarmos ao meio ambiente? Em terceiro lugar, os funcionalistas querem uma psicologia pragmatista. O que é uma psicologia pragmatista? É uma psicologia cuja verdade não está baseada na correspondência direta com a realidade. Mas enquanto aquela teoria ela se mostra funcional, o quanto aquela teoria funciona. Não quer dizer que o William James seja uma espécie de não é pragmatista naquele sentido ingênuo, do tipo, se a teoria deu certo, não importa se ela que teoria é essa. Não, a teoria entendida que ela cumpre sua função se ela realmente está em acordo com a realidade. Por isso que ela cumpre sua função. Então não é um tipo de pragmatismo ingênuo, do tipo de dizer assim, se minha teoria funcionar, se produziu efeitos, então tá certa. Né? Porque, na verdade, não é bem isso. É porque, assim, se minha teoria se mostrar funcional, quer dizer que ela está de acordo com a realidade. Né? Se minha teoria se mostra funcional, se minha teoria se mostra adaptada, se a minha teoria se mostra útil para explicar os fenômenos da realidade, então essa teoria se mostra mais verdadeira, por assim dizer. Né? Então não é meramente um pragmatista no sentido assim,
qualquer coisa que funcionar tá certo. Não, tá certo no sentido assim, de que a teoria ela é funcional, de que realmente ela se adapta e ela cumpre sua finalidade. Em quarto lugar, um outro aspecto do funcionalismo é que a psicologia seja ampliada para incluir pesquisas em animais, crianças e humanos atípicos. Então não adianta, por exemplo, eu como psicólogo estudar só aquele ser humano que, entre aspas, eu considero que seus processos mentais são normais. Eu preciso considerar também os distúrbios, entre aspas, psicológicos, e eu preciso também estudar outros, não só o ser humano adulto, a psicologia não pode só estudar o ser humano adulto, entre aspas, normal. Tem que estudar as crianças também, o comportamento infantil, e os processos mentais da infância, bem como estudar os animais. Né? Porque aí é necessário uma psicologia evolutiva, entender como as funções psicológicas evoluíram. E aí a gente pode usar os animais para compreender, né, as semelhanças ou não entre nossos comportamentos e os deles, ou os processos mentais humanos e os processos mentais dos animais. Em quinto lugar, os funcionalistas acreditam que as necessidades e motivações do organismo devem ser compreendidas se alguém deseja compreender o comportamento. É como eu dei o exemplo da padaria, né? A gente tem que perguntar por que ele está indo na padaria. Então a gente tem que entender o que está atrás desse comportamento. Qual que é a motivação por trás do comportamento? Qual que é a razão pelo qual o organismo adota esse tipo de comportamento? Em sexto lugar, os funcionalistas estão mais interessados no que torna as pessoas diferentes uma das outras, mais nessa diferença do que na semelhança. Então não é a tentativa de tentar encontrar uma estrutura igual que é compartilhada por todos os seres humanos. Não, cada pessoa é única. Né? Então a gente precisa entender o que para aquela pessoa aquele comportamento significa. E não assim tentar achar estruturas universais compartilhadas por todos os seres humanos. Por fim, os funcionalistas estão dispostos a usar uma ampla variedade de métodos de estudos. Então, assim, os funcionalistas eles não vão usar um único tipo de método. Eu falei, por exemplo, do Wundt, que tem um método de introspecção, né, mas existem outros métodos, o método de introspecção e de observação, mas existem outros métodos, outras formas de buscar compreender as operações psicológicas. Agora vamos nos concentrar rapidamente também nos conceitos de William James. William James ele vai ter alguns conceitos sobre a consciência. Então ele vai dizer, por exemplo, que a consciência ela não pode ser dividida para análise. Porque a consciência ela é um fluxo. Ela não é uma coisa, uma caixinha com partes separadas, né? Como se fosse uma estrutura que você pode separar as partes. Não, a consciência é um fluxo. A consciência ela é pessoal, né? Cada pessoa tem uma consciência única. A consciência ela está sempre mudando, então ela não é uma estrutura estática. Ela é um fluxo. A consciência ela é seletiva. Alguns elementos são selecionados para entrar na consciência e outros são proibidos. Então, assim, alguns elementos a nossa consciência se afeta e adota esses dados. Mas existem várias coisas que não estão no acesso da nossa consciência. Então, a consciência seleciona os estímulos que ela, por assim dizer, absorve. E, por fim, a consciência ela é funcional. Né? Como eu disse, a consciência ela tem uma função adaptativa. A gente tem que pensar qual que é a função de adaptação da consciência para aquele ambiente. Esta é a teoria do William James e do funcionalismo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, no próximo vídeo, ainda apresentando as primeiras abordagens da psicologia, nós estaremos considerando o estruturalismo a partir do Titchener. Então, não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para você continuar acompanhando essa série de introdução à psicologia. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com aqueles que possam se interessar por ele. Deixe aí algum comentário, uma dúvida, uma sugestão ou algum comentário qualquer que seja. E até o próximo sábado com a nossa continuação da série de Introdução à Psicologia.